sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver por dentro da eletrônica, cristal de 32 kHz e resistores. Hoje eu vou continuar mostrando para você o livro técnico, uma verdadeira obra de arte. O livro de Wind Oskey e Eric Schlepfer, Open Circuit, que inspirou o título dessa série Por Dentro da Eletrônica. Vamos lá? Nas profundezas de um relógio de pulso de quartzo, encontra-se um pequeno diapasão, portado em um reluzente cristal de quartzo, que mantém o relógio girando, marcando a hora certa com extrema precisão. Um diapasão é revestido em sua superfície com um eletrodo brilhante que é montado e muito bem protegido dentro de um tubo metálico muito resistente. O diapasão de um músico pode ser cortado para vibrar em Lá 440, a nota musical A em 440 Hz, ou 440 oscilações por segundo. A frequência de ressonância desse diapasão de quartzo, no entanto, está além do alcance da audição humana, precisamente sintonizado em 32.768 Hz. Se você fizer sucessivas divisões por 2, vai chegar ao valor de 1 Hz. O quartzo é um elemento piezoelétrico. Ele flexiona ligeiramente sempre que uma tensão é aplicada. Ele também produz uma tensão quando é flexionado. O texto da imagem diz: o que parecem ser arranhões nas pontas do diapasão são, na verdade, marcas de corte a laser para um ajuste fino da frequência de ressonância. O circuito do relógio aplica um pulso de tensão nos eletrodos, fazendo com que o quartzo vibre em sua frequência de ressonância. Ao fazê-lo, produz uma tensão oscilante. A cada segundo, oscila 32.768 vezes. Um circuito digital faz a divisão gerando um pulso por segundo. E então, o mecanismo desloca o ponteiro do segundo para frente um único tique. Resistores são dispositivos que limitam ou resistem à passagem da corrente elétrica. Eles são usados em um circuito sempre que é preciso controlar a corrente. Resistores de filme de carbono são usados em muitos equipamentos eletrônicos, como eletrodomésticos e brinquedos, onde o custo é mais importante do que a precisão ou o tamanho. Um resistor de filme de carbono é feito de uma vareta de cerâmica revestida com uma fina camada de filme de carbono que conduz eletricidade com alguma resistência. Uma ranhura helicoidal é cortada através desse filme, deixando um longo e estreito caminho tipo saca-rolha de um lado do resistor até o outro. Duas tampas metálicas são montadas nas extremidades onde são fixados os terminais, e todo esse conjunto é revestido com uma cobertura, onde as listras com o código de cores são impressas. O texto na imagem diz: o filme de carbono é relativamente fino. Depois do corte transversal, as ranhuras são visíveis apenas como entalhes na haste de cerâmica. Esse tipo de montagem é chamada de montagem axial. Os terminais são montados na direção do eixo do corpo do componente, e a montagem é feita passando os terminais através de furos na placa de circuito impresso. Esse tipo de montagem é chamada PTH, Pass-Through Hole. O texto na imagem diz: o sulco espiral pode ser visto claramente após o revestimento protetor ter sido removido. Esse é um resistor de filme de alta estabilidade. Tem cerca de 4 mm de diâmetro, é feito em grande parte da mesma forma que seu primo de filme de carbono barato, mas com precisão altíssima. Ele é construído com uma haste de cerâmica revestido com uma camada fina de filme resistivo, metal fino, óxido metálico ou carbono, e, em seguida, uma ranhura helicoidal perfeitamente uniforme é usinada no filme. Em vez de revestir o resistor com um epóxi, esse tipo de resistor é hermeticamente selado em uma pequena embalagem de vidro brilhante. Isso torna o resistor mais robusto, ideal para casos especiais como instrumentos de alta precisão, onde a longo prazo a estabilidade do resistor é crítica. A embalagem de vidro proporciona um isolamento melhor contra a umidade e outras mudanças ambientais,
muito mais do que o revestimento padrão de epóxi. À medida que a corrente flui através de um resistor, o resistor converte uma certa quantidade de energia elétrica em calor. Os resistores, para aplicações gerais, têm pouca capacidade de dissipar o calor, então não podem suportar temperaturas elevadas. Isso limita a quantidade de energia que eles podem manipular. Resistores de potência, que podem ser chamados simplesmente por resistências, são feitos com materiais bons dissipadores de calor, como ligas metálicas e epóxi, permitindo que eles dissipem mais energia. Algumas fontes de alimentação usam essas resistências para alimentar o pico de corrente que ocorre ao conectar uma carga-fonte. O elemento ativo da resistência é um fio resistivo enrolado ao redor de um núcleo isolante. Tampas metálicas fazem a conexão do fio resistivo com os fios dos terminais sem necessidade de solda. A resistência de fio é montada sobre uma cerâmica resistente ao calor. O texto na imagem diz: o fio resistível enrolado ao redor do núcleo de fibra de vidro. Mas porque esse fio foi cortado ao meio, tudo que você vê são as pontas dos fios. Você viu nesse tutorial uma amostra do livro Open Circuit, e eu recomendo sem a menor dúvida. Fotos maravilhosas e explicações simples. Devo salientar que não estou ganhando nada para divulgar esse livro, e o intuito desse tutorial é puramente informativo. As imagens apresentadas foram retiradas da amostra grátis da internet. Os textos usados nesse tutorial são uma adaptação dos textos originais. Isso para salientar a forma simples como a eletrônica é apresentada nesse livro. Em breve, mais informações e fotos para manter você por dentro da eletrônica. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!